cenáculo de amor. Pedimos força pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Boa tarde, minhas irmãs e meus irmãos, quem já está aí nos vendo, né? Sejam muito bem-vindos. Então nós vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, minhas irmãs e minhas irmãos, vamos então iniciar, estamos começando aí a nossa preparação para a consagração a Nossa Senhora. Antes da gente fazer a meditação propriamente do dia de hoje, vamos falar brevemente sobre a nossa preparação, então como é que vai ser a nossa preparação, e depois vamos falar rapidamente da consagração propriamente, né? O que é a consagração a Nossa Senhora, seguindo aí o método, né? Como se chama, de São Luís Maria Grignion de Montfort. Então vamos lá. A nossa preparação ela será em duas fases, duas etapas. Nós já estamos na primeira etapa, então nós já começamos a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Existem muitas edições, várias editoras publicam. Nós disponibilizamos no grupo do WhatsApp uma versão em PDF, para quem não tem, para quem quiser ler em PDF, tá bom? Tá aí. E nós já iniciamos lendo os capítulos 1º e 2º. Eu sei que nem todo mundo conseguiu ler os 2 capítulos, né? Mas a gente precisa ler o livro, os 8 capítulos, ainda nessa primeira fase. É necessária, é condição para que a gente faça a consagração do jeito certo, conforme inspirado por Deus ao coração de São Luís, tá? Então vamos fazer do jeito certo. A segunda fase serão 30 dias de exercícios espirituais, e nós vamos, como fizemos ano passado, quem participou, todos os dias postar a meditação do dia, e nós vamos seguir o livro do Dom Antônio, bispo nosso da Igreja Católica, um homem de muita santidade, que foi bispo de Campinas, né? Então ele nos dá orientações e coloca para nós a cada dia orações maravilhosas, né? Reflexões muito profundas, né? Seguindo também o que São Luís nos preconiza, o que São Luís nos orienta, tá? Então essas duas fases.
Depois dessas duas fases, já em seguida vem a própria consagração, que será numa Santa Missa, como a gente falou, na Catedral de Brasília. Olha que maravilha, né? Então eu havia falado para vocês, né? A gente havia falado, por conta da minha pouquíssima disponibilidade esses dias, esses últimos tempos de trabalho e outras atividades, e por já estar na Catedral, já está bastante por lá, na liturgia da Catedral, então pedimos autorização ao pároco, o Padre João Firmino, ele alegremente nos concedeu um coração bem aberto, então nós faremos a nossa missa, nós teremos a nossa missa de consagração na Catedral no dia 8, na festa da Imaculada Conceição, meio-dia e 15. Mais adiante a gente vai colocar mais informações sobre essa consagração, como é que vai ser, tá bom? Tudo a gente vai postar no grupo. Se alguém não entrou e quiser entrar, pode passar o link, pode passar o contato que a gente coloca, não tem problema. Só avisando que a pessoa vai ter que, né? Quem quiser entrar vai ter que fazer tudo direitinho aí, vai ter que andar um pouco mais rápido aí, se esforçar um pouquinho. Então pode, quem quiser, quem se sentir à vontade, pode colocar o contato da gente, o link, que a gente abre aí. Na verdade não é nós, né? Não é nada nosso, tudo é de Maria Santíssima, portanto tudo é de Jesus. Então a gente está aqui apenas como servo, apenas como escravo, né? Nada mais do que isso, atendendo ao que Deus quer, tá bom? Muito bem, e a consagração, o que é a consagração propriamente dita? A consagração é uma doação, né? A gente está acostumado, a gente faz muitas orações de consagração, tem a oração de consagração à Nossa Senhora, tem aquele canto que a gente sempre canta, ó minha Senhora, e também, enfim, né? Consagração. Mas essa consagração que a gente se propõe é uma consagração total, uma consagração onde a gente se entrega completamente à Mãe do Céu. E a gente vai ver ao longo da caminhada, né? Que eu acho que posso dizer para vocês, acho que nós somos muito afortunados em estarmos sendo chamados para fazermos essa consagração. Vejam, a gente não vai entrar aqui no mérito, né? Existe muito mal entendido, muito disse que disse, e não é bem assim sobre a consagração, porque se fala da consagração de escravidão e Deus não quer escravos, Deus quer amigos. Já ouvimos até gente da igreja falando isso. Mas veja, aqui a consagração a gente está apenas seguindo o que a igreja fala. E mais, nós estamos imitando Jesus Cristo. Vejam, minhas queridas e meus queridos irmãos, o Deus Altíssimo, infinito, onipotente, se fez pequenininho e se deu completamente, se entregou completamente ao seio virginal da Mãe Santíssima do Céu. E se colocou completamente em suas mãos, quis ser protegido por ela, quis ser completamente dela, pediu licença para isso. Ele, o Altíssimo, fez isso. Eu não faria, você não faria. A gente está apenas imitando Jesus Cristo. A gente vai ver, São Luís nos fala, nos seus escritos, né, que a gente está seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se deu completamente a ela. Não sou eu que estou falando. Está na Sagrada Escritura. Se a gente pegar o Evangelho de São Lucas, por exemplo, nós vemos lá, quando Jesus se separou de seus pais, logo depois, na sequência, diz assim, ele desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Essa palavra é muito forte. Talvez na nossa língua portuguesa a gente não consiga entender a profundidade, mas submissão, no sentido da palavra, da língua, é completo, é total, é entrega total. Então ele fez isso. Nós iríamos imitá-lo, né? Tá bom? Mas não vamos nos delongar muito aqui. Então a nossa consagração a gente vai vendo aos poucos, é uma entrega total a Nossa Senhora, e é maravilhoso isso. É maravilhoso, pense, eu falo para vocês aqui um pequeno testemunho já, antes da gente começar a nossa meditação, que nos momentos de grande tribulação, nos momentos de grande aflição,
Um consolo muito grande é olhar para a cadeiazinha que a gente leva conosco, no nosso braço, no nosso tornozelo, no pescoço, enfim, e lembrar, não, eu posso estar sofrendo, mas ela está sabendo que eu estou sofrendo. E ela está comigo. Isso é um consolo indizível, né? Isso é um consolo muito grande. Amém? Muito bem. Então vamos então já passar para a nossa meditação de hoje. Então nós havíamos falado para fazermos a meditação dos capítulos 1 e 2, né, do livro Tratado da Verdadeira Devoção. A gente não tem muito o que dizer, na verdade, de nós mesmos nós temos nada a dizer, nós só podemos, né, humildemente, tranquilamente repetir o que os santos dizem, o que o Santo Evangelho diz, o que a Igreja diz. Então comecemos. Então lá na introdução, São Luís nos diz assim: foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Para ela, o atrativo mais poderoso era esconder-se de si mesma e de toda criatura para ser conhecida somente de Deus. A gente vai aqui lendo as passagens talvez mais marcantes, né? Porque não dá tempo de ler tudo. Que pena, né? O ideal seria que a gente só lesse e fosse lendo de forma tranquila, mas cada um vai poder fazer isso em sua casa, né? São palavras muito profundas, né? Que mudam a gente. Os anjos perguntavam muitas vezes uns aos outros: quem é esta? Maria é obra-prima por excelência do Altíssimo, cujo conhecimento e domínio ele reservou para si. Maria é o santuário, o repouso da Santíssima Trindade, em que Deus está mais magnífica e divinamente que em qualquer outro lugar do universo. Pense, nenhum outro lugar do universo Deus está mais magnífica e plenamente do que em Maria Santíssima. A profundeza de sua humildade e de todas as suas virtudes e graças são um abismo impossível de sondar. Quando, portanto, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela o deu ao mundo, Jesus Cristo, a primeira vez, e também da segunda vez o fará resplandecer. Isso aqui é a introdução. Essa introdução é quase uma oração. Quem ainda não teve oportunidade, por favor, leia essa introdução bem devagar. Para a gente poder ir entendendo, né? A gente poder ir assimilando tudo isso que está aqui. Capítulo 1, agora sim, primeiro capítulo. Necessidade da devoção à Santíssima Virgem. São Luís nos diz assim: confesso com toda a Igreja que Maria é uma criatura pura, é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita de Deus, ela é menos que um átomo, é antes um nada, pois só Ele é aquele que é. Já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, é de crer que não mudará sua conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus imutável em sua conduta em seus sentimentos. Artigo 1º do tratado. Primeiro princípio. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria. Suspiraram os patriarcas e pedidos insistentes fizeram os profetas e os santos da lei antiga, durante 4 milênios, mas só Maria o mereceu e alcançou graça diante de Deus, pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes, porque o mundo era indigno
diz Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria, a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Deus feito homem, no parágrafo 18, Deus feito homem encontrou sua liberdade em se ver aprisionado no seio da Virgem Mãe. Patenteou a sua força em se deixar levar por essa Virgem Santa. Um pouquinho adiante, ele glorificou sua independência e majestade dependendo dessa Virgem amável em sua concepção, em seu nascimento, em sua apresentação no templo, em seus 30 anos de vida oculta até a morte, a que ela devia assistir, para fazer em ambos um mesmo sacrifício e para que ele fosse imolado ao Pai eterno com o consentimento da sua mãe. Então aqui vemos uma profunda união entre Jesus e Maria Santíssima. Mais adiante, foi ela quem o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Mais adiante, Jesus Cristo deu mais glória a Deus submetendo-se a Maria durante 30 anos do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. Quão altamente glorificamos a Deus, quando para lhe agradar nos submetemos a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso modelo. Foi o que acabávamos de dizer, né? Submetemos a Maria, estamos imitando Jesus Cristo. No parágrafo 19, foi por Maria que ele quis começar seus milagres. E mais adiante, assim que as palavras brotaram dos lábios de Maria, João, aqui João Batista, ficou santificado, e foi este seu primeiro e maior milagre da graça. Foi ao humilde pedido de Maria que ele, nas núpcias de Caná, nas bodas de Caná, mudou água em vinho, sendo este seu primeiro milagre sobre a natureza. Ele começou e continuou seus milagres por Maria, e por Maria os continuará até o fim dos séculos. Mais adiante, segundo princípio. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Olha que profundidade que está aqui. Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as suas graças e chamou-as Maria. Este grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo que há de belo, brilhante, raro e precioso, até seu próprio Filho. E este tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam o tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens se enriquecem. Agora Deus Filho. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo que adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis. Fê-la tesoureira de tudo que seu pai lhe deu em herança. É por ela que ele aplica seus méritos aos membros do corpo místico. Mais adiante, é ela o canal misterioso, o aqueduto, pelo qual passam abundante e docemente suas misericórdias. E finalmente Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispensadora de tudo que ele possui. Deste modo ela distribui seus dons e suas graças a quem quer, quando quer, como quer e quando quer. E dom nenhum concedido aos homens é concedido aos homens que não passe por suas mãos virginais. Tal é a vontade de Deus, que tudo tenhamos por Maria. Como a Igreja nos diz, embora ainda não seja dogma de fé, ela é a medianeira de todas as graças. Se a maior graça é Jesus,
porque não seriam as outras, na verdade. São Luís fala isso aqui. Eis a opinião da igreja e dos santos padres. Então, a opinião da igreja. Mais adiante, no parágrafo 27. É certo que nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria como foi na terra, por conseguinte. Ele conserva a submissão e obediência do mais perfeito dos filhos para com a melhor das mães. Entendemos isso? Ele continua sendo filho dela, como ele era aqui, ele continua sendo filho dela no céu. Cuidemos, porém, de não atribuir a essa dependência o menor abaixamento ou imperfeição em Jesus Cristo. Maria está infinitamente abaixo de seu filho, que é Deus. E, portanto, não lhe dá ordens como uma mãe terrestre as dá a seu filho. Mas Maria, porque está toda transformada em Deus pela graça, não pode, não quer, não faz a menor coisa contrária à eterna e imutável vontade de Deus. E ele não resiste nunca às súplicas de sua mãe, mais adiante, porque ela é sempre humilde e conformada à vontade divina. Mais adiante, Maria, a digna mãe de Deus, tem mais poder junto da majestade divina que as preces e intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra. Aqui não cabe mais nada a se dizer. A intercessão dela é mais forte que as preces de todos os santos e de todos os anjos juntos. Por que será que a gente não procura sempre Maria? Parágrafo 28. Para recompensar sua profunda humildade, Deus lhe deu o poder e a missão de povoar de santos os tronos vazios que os anjos apóstatas abandonaram e perderam por orgulho. É a vontade do Altíssimo que o céu, a terra e o inferno se curvem, de bom ou de mau grado, às ordens da humilde Maria, pois ele a fez soberana do céu e da terra, general de seus exércitos, tesoureira de suas riquezas, dispensadora de suas graças, artífice de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, mediadora para os homens, exterminadora dos inimigos de Deus e a fiel companheira de suas grandezas e seus triunfos. Agora no parágrafo 30. Assim como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, há na geração sobrenatural, na espiritual, um pai que é Deus e uma mãe, Maria Santíssima. Todos os verdadeiros filhos de Deus e os predestinados têm Deus por pai e Maria por mãe. E quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Por isso os réprobos, os hereges, os cismáticos, etc., que odeiam ou olham com desprezo ou indiferença a Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que disso se gloriem, pois não têm Maria por mãe. Se eles a tivessem por mãe, haviam de amá-la e honrá-la, como um bom e verdadeiro filho ama e honra naturalmente sua mãe que lhe deu a vida. O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herege, um cismático, um réprobo de um predestinado é que o herege, o réprobo, ostentam desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem Maria. No parágrafo 32 agora. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados que são os membros deste chefe devem também nascer nela,
por uma consequência necessária. Porque não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem da mesma mãe. Número 33. Deste modo, se qualquer fiel tem Jesus Cristo formado em seu coração, pode atrever-se a dizer: 1000 graças a Maria. Este Jesus que eu possuo é, com efeito, seu fruto, e sem ela eu jamais o teria. 34. É vontade de Deus, Espírito Santo, que nela e por ela se formem os eleitos. Lhe diz ele: minha amada, minha bem-amada e minha esposa, tive tanta complacência em ti quando vivias na terra praticando as mais sublimes virtudes que desejo ainda encontrar-te sobre a terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduz-te, portanto, em meus eleitos. E mais adiante, que tua fé me dê fiéis, que tua pureza me dê virgens, que tua fecundidade me dê eleitos e templos. Esse é o Espírito Santo falando para sua amadíssima esposa. 35. Quando Maria lança suas raízes em uma alma, maravilhas da graça se produzem, que só elas pode produzir. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem, e ela produzirá, por conseguinte, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo lhe está reservada, pois só esta Virgem singular e milagrosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra com toda a sua plenitude, comunicando-se-lhe abundantemente na medida em que lhe concede sua esposa. E uma das razões por que hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes é não encontrar ele uma união bastante forte entre essas almas e sua esposa fiel e inseparável. Artigo 2º. Consequências. Primeira consequência. Maria é rainha dos corações. Passemos ao parágrafo 38. Maria é a rainha do céu e da terra pela graça, como Jesus é o rei por natureza e conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente o coração ou o interior do homem, conforme a palavra, o reino de Deus está entre vós, está no meio de vós. O reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma, e é principalmente nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la com os santos, a Rainha dos Corações. Segunda consequência, Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Número 39. Em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus, de uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade, à vontade divina, é muito mais necessária aos homens para chegarem a seu último fim, que é a nossa salvação. Não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se não fosse mais necessária que a devoção a esses. Item 1. A devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação.
No número 40 nós lemos. Aqui São Luís ele faz assim um elenco de citações de santos da igreja, enfim. Muitos provaram incontestavelmente que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação e que é um sinal infalível de condenação. Ou seja, não ter estima e amor à Santíssima Virgem, ao contrário, quer dizer, não ter estima e amor à Santíssima Virgem é um sinal de condenação. Ao contrário, é indício para aqueles que têm a devoção, indício certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente devotado. As figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento o provam. A opinião e o exemplo dos santos o confirmam. Lembramos de Padre Pio, lembramos de São João Paulo II, só para começar, né? A razão e a experiência o ensinam e demonstram. O próprio demônio e seus asseclas, premidos pela força da verdade, viram-se muitas vezes constrangidos a confessá-lo a seu pesar. Sim, nós vemos. Tem um livro muito bonito chamado Maria Santíssima e o Diabo nos Exorcismos, que conta como é terrível para o demônio a devoção a Nossa Senhora. Mas vamos adiante. De todas as passagens dos santos, dos santos padres e doutores que compilei, aqui o que São Luís diz, para provar esta verdade, cito apenas uma para não me delongar. Ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles a quem quer salvar. Essa é uma afirmação de São João Damasceno, que foi citada por São Luís, né? E nós podemos falar de tantos outros, São Francisco, São Domingos, enfim. São Domingos a quem Nossa Senhora pessoalmente entregou o rosário, né? E com esse rosário ele converteu uma multidão de hereges. Mas vamos adiante. Item 2. A devoção à Virgem Santíssima é mais necessária ainda àqueles chamados a uma particular perfeição. Número 43, parágrafo 43. Não creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. Então, para ter uma perfeita união com Jesus, para ter o Espírito Santo plenamente, o que o Santo está nos dizendo, uma perfeita união com a Mãe Santíssima. Número 45. A Maria somente. Deus confiou as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição e de nesses caminhos fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos da Eva infiel a entrada no paraíso terrestre, para aí esparecerem agradavelmente em Deus, com Deus, para aí com segurança se ocultarem de seus inimigos, para aí sem mais receio da morte, se alimentarem deliciosamente do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e para sorverem longamente as águas celestes desta bela fonte que jorra com tanta abundância. E adiante. Ela só dá entrada àqueles que lhe apraz deixar entrar e para torná-los santos. Número 47. Disse que isso aconteceria particularmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos de uma santidade tal que sobrepujarão a maior parte dos santos, como os cedros do Líbano se avantajam às pequenas árvores.
Então aqui o Santo Luís está nos dizendo que no fim do mundo haverão santos maiores do que o que nós já vimos, na maioria. Né? Estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus, a borbulhar em todos os cantos, e elas serão especialmente devotas da Virgem Santíssima, esclarecidas por sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas por seu Espírito, sustentadas pelo seu braço e guardadas sob sua proteção, de tal modo que combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Com a direita combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com suas idolatrias, os ímpios com suas impiedades, e com a esquerda edificarão o templo do verdadeiro Salomão, a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem que os santos padres chamam o templo de Salomão e a cidade de Deus. Por suas palavras e por seu exemplo, arrastarão todo o mundo à verdadeira devoção, e isso lhes há de atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glória para o único Deus. É o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo do seu século, e que se encontra assinalado em uma de suas obras. Item 3. A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos. Número 49. Por meio de Maria começou a salvação do mundo e é por meio de Maria que deve ser consumada. Na primeira vinda, mais adiante. Mas na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido, pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida e a revelá-la só pouco depois da pregação do Evangelho. Número 50. Deus quer, portanto, nestes últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos. Porque, sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo pela graça, como no céu pela glória, Ele quer que por ela os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. Continuando. Visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo, deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo seja. Pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio, a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente. Aqui vale a pena repetir. Como é que eu faço? Como é que nós fazemos para encontrar Jesus plenamente, seguramente? Ela é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo e o encontrá-lo plenamente. Quem encontrar Maria encontrará a vida. Isto é, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não pode encontrar Maria quem não a procura. Não pode buscá-la quem não a conhece. E ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja mais do que nunca conhecida para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Obrigado. Indo adiante. Nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou em misericórdia, em força e graça. É verdade, né? Quantas aparições, quantos sinais. Em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados,
que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica. Isso já está acontecendo. A gente viu recentemente um testemunho de pessoas da Igreja Anglicana voltando ao catolicismo, depois de séculos de separação. Está acontecendo agora, esses dias. E em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, os cismáticos, maometanos, judeus e ímpios empedernidos que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, com promessas e ameaças, todos os que lhe forem contrários. Deve, enfim, resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo que se pugnarão por seus interesses. Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo que bem pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. É necessário dizer como nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Muito verdade isso aqui. E pensar que esse livro foi escrito há mais de 200 anos. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. A gente deveria ter medo? Não. Não vamos falar aqui, porque o próprio tratado vai nos dizer, vai nos dar a resposta. E conforme diz a Escritura, indo aqui mais adiante, no finalzinho do número 51, porém, aqui a palavra de Deus, porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça, te esmagará a cabeça, e tu armarás traições ao seu calcanhar. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu. Inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ele lhe deu até desde o paraíso tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens e, em certo sentido, o próprio Deus. Não que a ira, o ódio, o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas, mas, em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade o humilha mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios, que como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, infunde-lhes mais temor um só de seus suspiros por uma alma que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças, das ameaças de Maria a eles, que todos os outros tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. Deus não pôs somente inimizade, mas inimizades, e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Quer dizer, Deus estabeleceu inimizades, antipatias, ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Os filhos, escravos de Satã, os amigos do mundo, pois é a mesma coisa,
sempre perseguiram até hoje e perseguirão no futuro aqueles que pertencem à Santíssima Virgem. Mas a humilde Maria será sempre vitoriosa e na luta contra este orgulhoso, e tão grande será a vitória final que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça, sede de todo o orgulho. Ela descobrirá sempre sua malícia de serpente, desvendará suas tramas infernais, desfará seus conselhos diabólicos e até o fim dos tempos garantirá seus fiéis, até o fim dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo. Então tá aí. Nós vimos agora há pouco que os servos de Maria serão perseguidos. Agora vimos que ela mesma os protegerá plenamente. Por isso a gente não precisa ter medo. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos, quando Satanás começar a armar insídias ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo e rebaixados. Mas em troca eles serão ricos em graças de Deus, graças que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e notáveis em santidade ante Deus, superiores a toda criatura, por seu zelo ativo, e tão fortemente amparados pelo poder divino, que com a humildade de seu calcanhar e em união com Maria esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo. Aqui, no restante desse capítulo, São Luís nos fala dos apóstolos dos últimos tempos. Recomendo que a gente leia de novo essa parte, é muito profunda, né? Porque fala realmente dos últimos tempos, né? Como é que serão. Mas eu acho que aqui nós já vimos o suficiente. Vamos passar o capítulo 2, que é mais curto, né? Verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Artigo 1º. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Isso aqui é muito importante. Por que a gente vai se consagrar a Nossa Senhora? Por que nós vamos nos consagrar? Prestemos atenção no que o santo diz. Primeira verdade. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, essas devoções serão falsas e enganosas, né? Mais adiante. Abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E mais adiante. Todo fiel que não está unido a ele, como um galho ao tronco da videira, cairá e secará, e será por fim atirado ao fogo. Fora de Jesus Cristo. Tudo é ilusão, tudo é mentira, tudo é iniquidade, tudo é inutilidade, tudo é morte. Fora de Jesus, tudo é danação. Se estamos, porém, em Jesus Cristo em nós, não temos danação a temer. Nem os anjos do céu, nem os homens na terra, nem criatura alguma nos pode embaraçar, pois não pode separar-nos da caridade de Deus que está em Jesus Cristo. Aqui Santo Luís está citando São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8. Número 62. Se estabelecemos, portanto, a sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo. Teremos proporcionado um meio mais fácil e seguro de achar Jesus Cristo. Vamos repetir. Vamos repetir, que é muito forte isso aqui, muito importante. Se estabelecermos, portanto, sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo. Teremos proporcionado um meio mais fácil e seguro de achar Jesus Cristo, que é o nosso fim último. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão contrário
que esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Mais adiante agora, aqui no número 63, São Luís começa uma belíssima oração a Jesus. Uma humilde queixa dele, porque a mãe de Jesus é tão pouco conhecida e amada. São Luís faz uma queixa, uma oração, né? Então, vamos, quem ainda não leu, por favor, número 63, faça também junto com Jesus essa oração, tá bem? Então agora nós vamos saltar para o artigo 2, artigo 2º, número 68. Segunda verdade, do que pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Olha só, nós já pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Então é a segunda verdade. Do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertencemos, como diz o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, e sim a Ele. Nós não nos pertencemos, nós pertencemos a Jesus inteiramente como seus membros e seus escravos, porque comprados fomos por um preço infinitamente caro, o preço de seu sangue precioso, que por nós foi derramado na cruz, né? E quando isso? No batismo. Porque antes do batismo o demônio nos possuía como escravos, e o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo. Vejam, Jesus é Deus. Ele é dono de tudo. Cada molécula que você tem no seu corpo, cada átomo foi criado por Deus e, portanto, pertence a Ele. A única coisa que não pertence a Deus é o nosso pecado e o nosso não. O resto tudo é dele. Se tudo é dele, então a gente é escravo de Deus, mesmo que não o queiramos, né? Continuemos então. Mais adiante, lá no finalzinho desse número. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns... pouco antes. Jesus amaldiçoou a figueira estéril, lá em São Mateus, capítulo 21, e declarou condenado o servo inútil que não fizera valer o seu talento. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas mesquinhas pessoas, quer receber nossas boas obras, porque as boas obras lhe pertencem exclusivamente. Número 70. Há 3 espécies de escravidão, aqui é muito importante, tá? A primeira, por natureza, a segunda, por constrangimento, e a terceira, por livre vontade. Por natureza, é que a gente estava falando, todas as criaturas são escravas de Deus, porque Deus quem fez tudo. E Ele as sustenta. Os demônios e os réprobos são escravos por constrangimento. Então repare, o escravo, o demônio, é escravo de Deus. Deus lhe dá liberdade para a nossa aprovação, para a nossa santificação, né? A gente não pode presumir que Deus vai me proteger. Não, o demônio ele tem a liberdade dele concedida por Deus, né? Então precisamos estar atentos a isso. E a última, a escravidão voluntária, que é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus. Porque por esta escravidão escolhe-se sobre todas as coisas a Deus e seu serviço. Então a escravidão voluntária é quando nós livremente escolhemos a Deus e ao seu serviço. Mais adiante no número 72. Do mesmo modo, nada há do mesmo modo que mais absolutamente nos faça pertencer a Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima do que a escravidão voluntária, conforme o exemplo do próprio Jesus Cristo, que por nosso amor tomou a forma de escravo, e da Santíssima Virgem que se declarou escrava do Senhor. Aqui é muito importante. Jesus se fez escravo por nós. Quando Jesus foi preso, Jesus foi acorrentado, ele foi chicoteado. Ele recebeu o tratamento de um escravo, por amor a nós. Maria Santíssima disse, eis aqui a serva do Senhor. Então, se nós estamos no caminho da imitação de Jesus,
precisamos necessariamente escolher essa escravidão voluntária, tá bem? Digo que devemos pertencer a Jesus Cristo, número 73. Digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo, não só como servos mercenários, mas como escravos amorosos, que por meio de um grande amor se dedicam a servi-lo como escravos pela honra exclusiva de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do demônio. O batismo nos fez escravos de Jesus Cristo. Importa, pois, que os cristãos sejam escravos do demônio ou de Jesus Cristo? Né? Poderíamos indagar. Número 75. Portanto, segundo a opinião dos santos e de muitos devotos, dizer-nos e fazer-nos escravos da Santíssima Virgem, para deste modo nos tornarmos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. Porque a Santíssima Virgem é o meio que nosso Senhor se serviu para vir a nós, é o meio de que nos devemos servir para ir a Ele. E também porque a mais forte inclinação de Maria é nos unir a Jesus Cristo, seu divino Filho. E mais adiante, número 77, se alguém recusa confessar-se escravo de Maria, quem já é, né? Ou quem vai ser, que importa? Que se faça e diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria. Bom, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa meditação, da nossa reflexão, né? Nós temos aqui algumas passagens, teríamos ainda aqui algumas passagens para meditar, mas aqui agora Luís aponta o que há de mal em nós, né? Então, só de falar de ser escravo de alguém já desperta aquela repulsa, né? No próximo encontro a gente pode falar um pouquinho, brevemente disso, né? Mas as razões estão descritas aqui. Então, só que para a gente finalizar então aqui, para não passarmos da hora, lembrando então que finalizando já, né, a meditação. Então, primeiro, continuemos a meditação. Quem ainda não leu, leia os capítulos 1 e 2. Para o próximo encontro, no próximo sábado, no mesmo horário, às 14h30, nós teremos já lidos, se Deus quiser, os capítulos 3, 4 e 5. São só 8 capítulos, né? E para o terceiro encontro, os capítulos 7 e 8. Acho que o ideal é ler um pouquinho cada dia, tá? Por favor, meditem no resto, quem ainda não meditou, a partir do artigo 3, que São Luís fala a razão pelas quais nós somos maus. São Luís simplesmente repete o que a igreja diz, o que o catecismo nos diz. Aliás, tudo que nós estamos falando aqui está no Santo Catecismo, está na tradição da Santa Igreja, no magistério da Santa Igreja, está na Sagrada Escritura. Então, só relembrando rapidamente, né? Já estamos encerrando. Nosso próximo encontro será sábado às 14h30, tá bom? De novo, no próximo sábado a gente fala rapidamente como é que vai ser a nossa preparação que nós já iniciamos, para quem não puder, para quem não tiver tido a oportunidade. Fiquemos com Deus, com Nossa Senhora, com Jesus e com Nossa Senhora, com Deus, com Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.